aqui hoje com a nossa Diana e eu tenho muito prazer em, assim, que estejas aqui em casa, Diana, para um pequeno almoço. Nós já falamos muito hoje de manhã. Totalmente. Isto já devia ter estado ligado também há meia hora. Há meia hora atrás. Mas enfim, vou deixar assim que te apresentes para começar. Quem é Diana? Diana Stellar no Instagram, Diana Veloso na vida real. Conta-me um bocadinho, como é que começou isto tudo? Aliás, estamos a começar, eu acho que podíamos começar por explicar porque é que eu mudei o meu nome. Porque eu tornei-me uma autoridade em Portugal como Diana Veloso, a trabalhar na área da mentalidade, do mindset e da inteligência emocional. Só que eu há 7 anos atrás tive um grande despertar espiritual. E Stellar é o meu nome espiritual. Stellar significa supernova, e a supernova é um dos maiores fenómenos da natureza, porque é quando uma estrela morre, ela dá a renascer, antes dela morrer, ela explode e dá a renascer a milhares de estrelas cheias de multi-vida. Ou seja, quando eu descobri no meu despertar espiritual, e já te vou contar o que aconteceu, que até foi numa toma de uma planta medicinal chamada ayahuasca, que eu recebi esta canalização. Ela explicou-me o que era uma supernova e eu fiquei em choque. Eu disse, porquê que nós Calma, todos... ela explicou-me, ou seja, foi nessa experiência das plantas. que eu tive com as plantas, que a minha eu superior, e já te vou explicar como é que eu tive acesso a isso, é como se fosse uma versão tua que sabe tudo sobre a tua inteligência, a inteligência da tua vida, a inteligência da tua alma. Já quero essa planta. A inteligência de tudo. Então, porquê que eu mudei o meu nome? Porque Stellar tem esta frequência, a frequência de uma estrela que quando explode dá vida a outras, e nós seres humanos somos iguais. Nós nunca podemos renascer para a nossa nova versão se não morrermos para a versão anterior. Então nós temos que morrer para dar vida nova, e as pessoas não conseguiam perceber isso. Diana, porquê que eu tenho que passar por uma morte para poder criar a minha nova versão? Nova identidade, nova forma, porque senão tu vais estar a rodar nos padrões da tua identidade antiga, porque nós somos só um programa que está a acontecer uma programação e que está a acontecer. E lá está, e que muitas vezes são programações que nem são nossas. Exatamente. São programações que vêm de gerações antigas, dos nossos pais, dos nossos avós, whatever. Completamente. O que é que eu te ia perguntar? Mas assim, esse novo tu, do meu entendimento, são vários dias constantemente a reprogramar. No teu caso foi tipo, tomaste a planta e no dia a seguir és a novo eu? Não, já estou há 20 anos a reprogramar-me. Ou seja, foi durante o processo da reprogramação. Então, começando assim muito rápido, eu perdi o meu pai aos 14 anos, e quando o meu pai morreu, a minha mãe estava grávida, foi uma tragédia horrível, e nesse processo, eu tinha 14 anos, eu tive que tomar conta dos meus irmãos. Nós somos 7, na altura éramos 6, eu tive que tomar conta dos meus irmãos e ainda tomar conta da minha mãe, e todo este processo fez-me tornar... Eras a mais velha? Sou a mais velha. Mais velha nascida, porque sabes que nas constelações temos que assumir os abortos, e a minha mãe já tinha feito 2 anos, ou seja, sim, nascida, sou a mais velha, e tenho 7 considera-se também, na vida espiritual, considera-se quem morreu? Totalmente. Okay. E os abortos que foram feitos todos, sejam voluntários ou não, porque se não considerares, continuas a carregar os filhos que não foram reconhecidos no teu sistema. Ok. Então, basicamente, eu assumi um primeiro trauma, para começar desta história de 20 anos, não é? Mas assim, resumidamente, primeiro trauma, eu assumi um papel que não era meu, porque eu tornei mãe dos meus irmãos e mãe da minha mãe, e hoje em dia sou uma pessoa extremamente forte, uma personalidade muito forte, porque consegui assumir toda essa carga. No entanto, ao longo da vida fui percebendo que estava sempre a sentir-me cansada, exausta. Sentia que não podia ser livre. Tinhas um peso que não era teu. Tinha um peso que não era meu. Então comecei a estudar neurociência muito nova. Com 17 anos eu usava os Walkmans, e eu não sei se vocês sabem dos Walkmans, que era dos CDs onde eu ouvia Bob Proctor, Tony Robbins. Eu tinha aquelas tu já ouvias essa malta do mindset e do mindset todo. Começaste na viagem. Muito na viagem, sim. Engraçado. Depois fui estudar PNL, fui estudar coaching, fui estudar todas as áreas direcionadas para o mindset e para a mentalidade. Mas já viste, é sempre quando acontece uma coisa... uma coisa muito má, claro, que vamos para o mindset. Totalmente. Não é mas é toda a gente ou aconteceu connosco? Não, acontece com toda a gente. Eu não conheço ninguém que tenha tido um breakdown muito grande que depois não tenha tido... E que não se liga a isto. Sim. Há pessoas que continuam a repetir um padrão, tipo de ficarem presas no sofrimento, na dor, porque não conseguem
sair daí, mas todas elas têm a tendência para ir procurar ajuda, não é? Quase toda a gente tem tendência para ir Por procurar acaso ajuda. ontem estava, como sempre, não é? Eu à noite reprogramo-me toda. Eu de dia estou com as pessoas, estou na vida, estou no dia a dia, e depois à noite vou fazer uma reprogramação mental, vou ver as minhas crenças, vou fazer. E calhou-me, eu costumo dizer que todos os vídeos que me calham assim à noite são vídeos que têm mensagens para mim, que é porque é para mim, não é? E ontem foi curiosamente, o Joey Dispenza, nós adorámos, a dizer: eu nunca me vão ouvir a perguntar a alguém qual é a tua história. Não me interessa qual é a tua história, entre aspas, Exatamente. mas interessa. Claro. Óbvio que ele depois também explica isso Claro. mais à frente. Mas a verdade é, qual é a nova história que vamos contar? Claro, exatamente. Que Mas foi- enfim, mas isto tudo fez Exatamente. parte da tua história. Claro, mas também tive que fazer uma coisa que se chama desapego. Não É fica isso que lá. as pessoas não percebem, que eu tive, não, e tive que fazer o desapego aos meus irmãos. Imaginem, a minha mãe, se eu assumi um papel que não era meu, como é que eu agora vou deixar de carregar esse papel? Eu tenho que começar a criar limites saudáveis. E isso foi quando? Isso foi quando que Isso foi entre os saíste da 20 e os casa. 30. Isso foi mais ou menos. Sim, Vocês não, eu saí viveram- de casa aos 17, imagina. Portanto, eu saí de casa aos Mas 17 então anos. não ficaste com o papel de matriarca na casa. Não, só durante estes 3 anos. Durante Achei que 3 tinhas anos. ficado lá imenso tempo, Não, ok. depois continuei com esse papel fora de casa, mas sempre a ir visitar em casa e a tentar substituir todas as partes que eu percebia que os meus irmãos precisavam, etc. Mas não da mesma maneira. Aí já iniciei o processo de desapego. Mas não te sentiste culpada por Senti sair? muito culpada, muito culpada. E Repara- eles também sentiram como se tivessem sido abandonados por mim, uma parte, mais tarde. Porque tu, quando inicias o desapego, tu vais começar a trabalhar a tua parte, que é: eu não sou valiosa só por aquilo que eu dou. Eu sou valiosa por aquilo que eu sou. Claro, E eu tinha aprendido que eu só era valiosa por aquilo que eu dava. claro. Então, claro. quando nós temos este papel. Estamos isto é no muito mesmo importante. processo, mas eu estou nesse processo agora. Ah, Que saí de casa dos meus pais pois. há um ano e sinto muito esse peso, essa culpa, essa pressão, Completamente. e também lá está, estou-me a tentar fazer valer pelo que eu sou e não pelo que eu dou. Não é? Estar lá. Exatamente, estar Tentar lá. não me sentir culpada por estar aqui. Totalmente. E isso posso dizer. Que é desapego. Desapego. Maior crescimento. Mas que dói. Dói muito. Acho que não há nada nesta vida que te doa mais, porque tu vês a tua identidade é ligada à identidade daquela pessoa que tu criaste, sendo filha, mãe, irmã, o que quer que seja. Então é tão difícil porque é como se estivessem a arrancar uma parte da tua identidade. Mas imagina, tu saíste lá e os teus irmãos e a tua mãe continuaram? Continuaram. E hoje em dia? E já... a minha mãe casou com teve outro marido e depois, hoje em dia, já cada um vive em sua casa, já cada um Cada tem um a no sua seu vida. quadrado. Exatamente. Ótimo. Exatamente, mas durante estes muitos anos, 10, 15 anos, houve foi um processo de desapego de anos. E cada ano, por exemplo, eu dizia-lhes que sim a tudo, eles pediam-me: oh mana, quero umas sapatilhas, eu dava-lhes tudo. E tive que começar a aprender a dizer não. Mas não. como é que tu lhes davas tudo com essa idade? Como é que tu Porque ias... eu tinha 3 trabalhos. Como é que tu ias 3 buscar esse dinheiro todo? Imagina, eu trabalhava na aviação, eu trabalhava em guia de viagens e trabalhava na noite. Eu trabalhei no Bela Cruz, no Twins, sempre a trabalhar, ou seja, eu tinha vários trabalhos para conseguir ajudar a fazer tudo. Então era era essa necessidade de provar provar valores. provar valor. Não é? Até acho que foi como o meu pai morreu, eu tipo, pai, eu tinha feito esta promessa, vou cuidar dos Deles. teus filhos, e pronto. E depois era tipo a culpa de não cumprir com a promessa que eu fiz ao meu pai. Então tudo isto, o trauma, e depois eu tornei-me uma especialista em trauma. Eu fui estudar o trauma todo com o Gabor Maté, por exemplo, que esse para mim foi sempre um dos meus melhores mentores a conseguir compreender, com a psicossomática. Eu formei-me em psicossomática, ou seja, eu comecei a estudar como é que o nosso corpo começa a somatizar traumas e como é que tu és codependente dessa necessidade. No meu caso era prover. Então eu tinha que prover, mas eu provia a toda a gente, eu provia aos meus Menos amigos, a ti. eu provia menos a mim. E isso deu resultado em quê? Deu resultado em sentir-me culpada, exausta, infeliz, E quando... sentir que não conseguia encontrar a minha verdadeira essência. Ou seja, que eu depois comecei a ver os filmes da Matrix, a perceber como é que são os programas, como é que nós somos programados, e a pensar: eu estou presa, eu acho que sou uma mulher livre, mas não sou. Porque eu vivo presa nas prisões da minha mente, das minhas crenças. A nossa mente é a nossa maior... Completamente. Os nossos pensamentos moldam a nossa... Depois, É uma prisão. Pode ser uma grande prisão ou uma grande liberdade. exatamente. E hoje em dia as mulheres acham que são livres, etc., mas a maior parte delas vivem presas das prisões da sua mente. Porque nós vivemos numa era em que achamos: agora toda a gente é livre, toda a gente pode fazer tudo, mas não, porque depois quando tens que agir, ficas presa nessas crenças. Quais é que foram assim no teu percurso? Ou seja, veio esse primeiro grande trauma, quando é que começou a entrar aqui a cura, vá? A tua grande cura Eu sinto que a cura foi acontecendo, mas o maior despertar que eu tive foi quando eu fui à médica. Ela me disse, eu comecei a ter umas dores insuportáveis no útero, e ela disse-me: Diana, tu tens um quisto. Ela mostrou-me, eu tenho até a imagem, até costumo partilhar nas minhas palestras, um quisto de 13 centímetros no útero.
era maior que o meu próprio útero. E ela disse-me, nós não vamos ter hipótese, vamos ter que te cortar a barriga, vamos ter que te abrir como se fosse cesariana, porque ele é tão grande que nem dá para fazer laparoscopia, não dá para fazer de outra maneira, vamos ter que te tirar. E pá, eu decidi, não. Naquele momento foi como se eu tivesse uma força dentro de mim que me disse, não, eu não vou agredir o meu corpo, eu não quero abrir a minha barriga, eu vou arranjar uma maneira de... E eu já estava a estudar com o Joe Dispenza, que todas as doenças se curam, etc. Ou seja, já estava a fazer visualizações. Igual a mim, quando eu não quis abrir a perna. Exatamente. Vou-te abrir a perna toda, diz-me a ortopedista. E eu, não vais. Não vais, que isto vai se curar com outras coisinhas. Claro que foi cirurgias, mas coisas diferentes. Nem sabia, tu tinhas decidido não abrir a perna. Não, perna toda, o que seria, nem pensar. Não vou, não preciso. Percebes? Mas já há muito também Joey Dispenza. Se ele consegue, eu consigo. Sim. Que incrível. O Greg Braden também me ensinou muito, o Bruce Lipton, porque ele começou-me a ensinar a epigenética e a biologia da criança, como aquele quisto era a biologia da minha criança, a criança de eu carrego, porque a médica também me disse uma coisa, o teu quisto é benigno, ou seja, não é maligno, mas é tão grande que é um peso gigante. Ou seja, tu carregas algo muito... Eu comecei a perceber, eu carrego algo muito grande, e tive uma chamã que me disse isso. Muito que todas as doenças são somatizações da psique. Da psique, todas, absolutamente. E sabes que e bate certo. E tudo tem uma metafísica por trás da física. Aliás, tu não curas as doenças na parte mais elevada, que é a espiritualidade, elas passam para o campo psicológico. Se não curas no campo psicológico, passam para o campo emocional. Se não curas no campo emocional, passam para o campo físico. Então, na verdade, em ultimate consciousness, na parte final, todas as tuas doenças vêm da desconexão da luz. Porque todas as doenças são do campo emocional, ou seja, neste realm da quarta dimensão, depois podemos falar sobre isso, que é neste realm de emocional, a maior parte das pessoas é emocional, mas na verdade, na última visão mais elevada de toda a percepção da consciência humana e sobre-humana, todas as doenças vêm da tua desconexão da luz. Por isso é que as pessoas no Joe Dispenza trabalham luz. É tudo luz. Porque nós somos todos luz. Se tu fizeres o microscópio do campo escuro, tu vais ver que nós lá dentro somos células de luz. Então, porque nós vivemos no microscópio do campo branco, que é completamente diferente. Então, tu começas a perceber, afinal eu sou luz, eu sou átomos, eu sou célula, eu sou energia. Tudo é energia, nós somos todos energia. É incrível. Então é brutal quando começas a perceber a consciência muito mais elevada. Ainda hoje posso-te contar que estava a ver, está a começar uma guerra entre neurocientistas e psicossomáticos, que é, eles dizem, o trauma está no corpo, e os neurocientistas dizem, o trauma não está no corpo. Nós vivemos em discussão, como os veganos e os carnívoros, nós vivemos em constante polaridade, sem perceber que somos todos um. Se tu tiras o corpo da cabeça, tu morres. Ou seja, porque é que as pessoas se separam? O trauma está em todo lado, está no sistema nervoso. Por isso é que nós temos que nos tratar de forma integrativa. Integrativa é corpo, mente e espírito. Completamente. E lá está, eu acho que as pessoas ainda eu passo muito isso cá em casa. Hoje em dia, que eu falo cada vez mais destes sistemas mais mente e espírito, porque eu percebi que o físico é só uma consequência disso tudo. Totalmente. Eu sinto uma reação meia de judge, de julgamento, sabes? Totalmente. Mas assim, eu acho que passa por pessoas como nós falarmos disto, claro, para que as coisas comecem a melhorar, não é? Claro, e evoluir, porque o julgamento não é nada mais, nada menos que um comportamento que aprendeste, só. É um programa que tens ali. Que aprendeste e que está a rodar. E que as pessoas pensam que estão a julgar o outro, mas na verdade elas só estão a julgar a si mesmas. Porque na verdade nós somos todos amor. Tudo é amor. A questão é que nós vimos de uma sociedade e de linhagens, tu olhas para a nossa... Sabes que eu adoro estudar a história da humanidade, desde os sapiens, desde o Homo sapiens sapiens, adoro esse livro dos sapiens, porquê? Porque nós temos que perceber que nós carregamos uma história gigante e tudo o que nós vivemos hoje em dia é uma história. É uma narrativa. Tu estás a viver a narrativa que o teu cérebro aprendeu, e nós temos o cérebro reptiliano, como tu sabes, o neocórtex, tudo isto, e o límbico, que estes sistemas todos estão todos interligados a dar-te o comando daquilo que tu carregas. E tu tens linhagem de mãe, avó, mas também eu gosto da filosofia do Joe Dispenza, porquê? Porque ele traz também outra perspectiva, que é não fiques demasiado focado no trauma, nem nisso, embora tu, se não limpares, tu vais continuar a carregar. Também não pode ser, senão aí entras em spiritual bypassing, não é? Mas é importante também. Spiritual bypassing. Certo, este termo é novo para mim. Ah, é? Spiritual bypassing, ok. Pelo menos em inglês. Em inglês, ok. Então,
Bypassing é, eu quero ultrapassar uma coisa que não quero olhar. Imagina, tu perdes uma pessoa, tens que passar por um luto, não tens hipótese. Tens que passar pelo luto. Se não passas pelo luto, estás a fazer bypassing. Porquê? Porque o teu sistema nervoso, o teu ser estava habituado àquela pessoa e de repente a pessoa desaparece e o ser diz: espera aí, está aqui a acontecer qualquer coisa dentro de mim, que é, eu tenho saudades dessa pessoa, eu tenho conexão a esta pessoa, os meus nervos, a minha ligação, o meu corpo, o meu sistema está habituado àquela pessoa. Então, para te poder explicar é, tudo no universo é feito de sistemas. Nós somos todos feitos de sistemas. Tudo é um sistema. Tipo, sabes que eu sou astróloga e Human Design Reader. Todo o macrocosmos é um sistema e nós somos o microcosmos deste macrocosmos. Então, o planeta Terra é um sistema. Nós somos humanos dentro, ou seja, a nossa configuração, há animais, há o reino mineral, há o reino vegetal, há o reino animal, há o reino humano. Então, nós somos vários sistemas dentro de um sistema. E estes sistemas, eles precisam de outros sistemas para poderem interagir, senão não conseguem sobreviver, porque a primeira base primordial do ser humano é pertencer. Por isso é que o bebê, quando vem, precisa de estar a mamar na mama e tem tanta necessidade de ter a mãe. Então, quando este sistema está desorganizado, não tem hierarquia, por isso é que eu adoro estudar isso nas constelações, quando não há uma hierarquia onde há ordem, tu começas a sentir-te perdida, desnorteada. Por isso é que tantas pessoas chegam a mim a dizer: Diana, não sei o que é que me aconteceu, até agora a minha vida estava super bem e de repente eu sinto tudo como se estivesse perdida, como se me tivesse perdido, como não consigo encontrar a minha essência, não consigo encontrar a minha vida, porque eu vivi dentro de sistemas, o sistema, por exemplo, da sociedade, os sistemas da pirâmide, o que é que deves comer, como é que deves ser. Por exemplo, o bebê vem e já tem uma agenda, ele nem sequer nasceu, mas ele já tem uma agenda. Ou seja, tu és imposta. Uma agenda, estás a falar de quê? Da escola, do que é que ele da vai creche, depois tem que ir para o secundário. Ele nem sequer pode dizer: peraí, eu vou a este mundo, eu quero escolher a minha vida. Não, ele nasce e ele já tem. Já está inscrito no colégio. Já está escrito o que ele tem que fazer. Na catequese. Totalmente. E ele nem sequer pode dizer: eu é que quero fazer isto. Então já é uma agressão muito grande à nossa essência pura, à nossa autenticidade. Selvagem. Exatamente. Então quando tu chegas a uma fase, que isso é incrível, que o Gabor Maté explica tão bem, tu chegas a uma fase, tu tens que abandonar a tua autenticidade para viver em sociedade. Porquê? Tu tens que pertencer e tu pensas: se eu tentar ser eu e não responder à agenda, eu não vou pertencer. E se eu não pertencer, eu fico fora do clã, da tribo, que é que antigamente nós vivíamos, que nós temos tudo isto no nosso ADN, a rodar. Nós vemos de tribos e quem não fosse bom na tribo era excluído da tribo, e quem era excluído da tribo já vem daí. Estas coisas tudo das já vem daí. Então nós vivemos dentro deste sistema. Tu consideras-te a viver numa tribo? Não. Se consideras que já saíste do sistema, eu estou a fazer uma pergunta assim bem. Ou ainda estás na tribo? É assim, eu até te posso, nem diria tribo, diria, eu considero que já estou a observar o sistema de fora, muitas vezes, e a perceber os mecanismos do sistema, mas para poder, eu tenho que viver dentro do sistema, porque nós viemos para viver dentro do sistema, então eu tenho que me envolver no sistema. Mas é bom tomar consciência dele de fora. Não é de fora como se estivesse num lugar mais altivo da coisa, não é pondo-nos acima do sistema. O que eu tento dizer é ser autêntico dentro do sistema. Viveres na tua essência dentro do sistema. Sim, muito tentar mais. ir à tua genuína vontade. E obviamente adaptar-te, porque vivemos em sociedade. Sociedade, claro. Ou seja, o que eu sinto é que já consigo ver-me a fazer alguns padrões. Por exemplo, eu sinto que isto é para a vida toda. Tu vais ter padrões que vais repetir. Por exemplo, com a minha mãe, dou-te um exemplo. Eu tinha muita dificuldade em ter uma relação com a minha mãe. Hoje em dia tenho a relação mais linda de amor com a minha mãe que existe. Mas demorei anos e anos a conseguir ir mudando, a conseguir ir respeitando também a essência dela. E fazê-la também ver que eu precisava que ela respeitasse a minha. Então, eu sinto que é todos os dias... Quando é que começou assim a melhor relação, vá? Saíste lá da casa aos 17? Sim. Durante anos tivemos sempre uma relação muito deturpada. Sempre com muita exigência. Exato. E depois eu sinto que foi durante os últimos 10 anos, sempre com culpa. Exatamente. Se calhar não estou a dar a atenção que ela precisa. Até porque a minha mãe punha-se numa posição de filha. Percebes? E não pode ser: ai Diana, tu és mais forte, tens que ajudar. Porque a minha mãe tem essa visão e ela queria me implementar a mim. As pessoas mais frágeis têm que ser ajudadas, as pessoas mais fortes têm que ajudar os mais frágeis. E tu conseguiste também restabelecer um bocadinho o sistema familiar com as constelações? Totalmente. Fizeste muita constelação à tua família? A mim. Tu nunca faço com a família, mas ninguém pode, tu tens que fazer a ti. Ou seja, na minha ligação com a minha família.
Tu não E consegues quando mudar. estás a constelar o outro, também constelas a ti, também te constelas indiretamente ou não? Eu só faço constelação com bonecos. Ok. Não faço constelação em De grupo. grupo. Porque já fiz algumas, mas não gostei. Porque para mim, na minha personalidade, na minha forma de ser, eu prefiro fazer a limpeza do campo sem ter outras pessoas a projetarem a sua própria Dor. visão. É quase como percepção, porque eu percebo que tudo é percepção. E há pessoas que depois, em conjunto, vão trazendo as suas percepções. Com os bonecos, não. É neutro. Então eu deixo que o universo traga a mensagem energética, estás a perceber? Então eu gosto, funciona melhor para mim. Tu Mas claro, fazes as depois constelações, imagina, da tua vida ainda hoje? Ou é uma coisa que assim se faz uma vez por mês? Qual é? eu faço normalmente semanalmente. Quer dizer, depende. Todas as semanas eu vou trabalhando com a minha terapeuta os processos que eu quero trabalhar em mim e vamos vendo. Às vezes, não, às vezes fazemos a MDR, que é, sabes o que é? Não. É um sistema espetacular de reprogramação dos dois hemisférios, direito e esquerdo, para coerência, criar coerência. Então tu estás a ouvir uns sons que é tic, 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 é muito giro, que é. Então vai de um lado para o outro e ficas ali a reprogramar. Faço hipnose. Ou seja, eu vou vendo. Não, o que eu quero fazer é. Eu tenho feito todas as semanas, 15 em 15 dias, às vezes não. Por exemplo, quando estou numa semana ou em meses muito complicados, faço uma vez por mês, depende da vida. Mas sempre que eu sinto, ok, está aqui qualquer coisa a tocar, a pesar, então vamos limpar. E eu já vivo a limpeza do meu sistema emocional de uma forma completamente diferente. Como, por exemplo. As pessoas nem têm noção. Eu, quando estou a sentir alguma coisa, eu nunca meto a responsabilidade em cima do outro, porque eu sei que tudo o que eu sinto é meu. Então o que é que eu faço? Eu digo, ok, Diana, estás a sentir isto, vamos trazer para a terapia. Então trazemos para cima da mesa e vemos o que é que o universo traz, o que é que se apresenta. É incrível. Nunca Ou seja, ponto no outro. nunca. Giro, estou Nunca. nesse processo também. Muito lindo. Não, nunca porque eu sei que Lindo. tudo o que eu sinto é meu. Claro, E não, enquanto não não dizer assumires- aquela pessoa que raiva daquela pessoa, não, porque é que eu sinto esta raiva? Não é? Trazer tudo para nós. Exatamente. E tu sentes, por exemplo, Diana, assim, uma coisa que eu acho que nos falhou aqui no envolver da conversa, Sim, que sim, é, sim. tiveste esse grande trauma, tiveste esse segundo problema, que é depois desses anos todos a carregar o teu útero, ficou grande de uma coisa que não era Certo. tua. Como é que tu curaste esse útero? Uau! Então, aí entrei nesse processo mais profundo emocional. Comecei a fazer. O que eu faço hoje foi aí que eu comecei. Eu não fazia terapia constantemente, então comecei a fazer muita terapia e comecei. Mas já eras terapeuta? Já trabalhava na área terapêutica, assim. Ok, já eras uma terapeuta. Eu nunca fui terapeuta só porque eu não considero. Eu sempre considerei que não sou uma coisa nem outra. Eu faço mentoria, eu faço coaching, eu faço terapia, eu faço tudo junto, porque eu sinto que as pessoas, muitas vezes, na terapia, ficam só focadas na dor, ficam só focadas Não. naquilo. E depois eu conheço o cérebro do ser humano, porque a minha primeira área foi ciências comportamentais e neurociência. Então eu sei que o cérebro do ser humano, se ele ficar demasiado a ruminar numa coisa, como por exemplo um relacionamento amoroso ou uma doença, foi a primeira vez que coisa eu vi só uma cresce. doença e eu achava que era a pessoa mais saudável do mundo e de repente eu levo assim com um baque gigante, tipo, se eu achava que era a pessoa mais saudável do mundo e de repente eu levo assim com uma. Pá, foi doloroso, foi tipo, uau, afinal não sou saudável. E tu sabes que a mulher, a coisa que ela mais quer à face da terra, ela tem que ser reprodutiva, ela tem que ser saudável, ela tem que ter um corpo bom, senão o homem não a escolhe. Isto é um princípio que nós também carregamos E que temos que nos primordial libertar, e que porque o temos que nos amor deve libertar. ser. O amor é incondicional. É incondicional, independentemente do meu corpo, da minha, de ser reprodutiva, De ser boa, mas qual é, de ser boa a fazer bolos, não é? Exatamente, mas é que para o sistema que nós vivemos na sociedade, a mulher tem que ser boa a cozinhar, a mulher tem que ser uma boa mãe, a mulher tem que ser. Estás a Mas perceber? nesse sistema a mulher também não trabalhava. Pois não, E agora a mulher trabalha. Portanto, a mulher carrega mais. A mulher está a Muito carregar muito. Muito mais, muito Eu, mais. eu não sei se tu vês assim a sociedade, mas eu atendo muitas mulheres e eu vejo mulheres a carregar muitíssimo. Pois é. E eu acho que vem aí Eu uma também. crise Vem aí da algo mulher. Porque a completamente. mulher, tipo, estava programada já para ter muita pressão, que era ser uma boa fada do lar, e agora ela tem essa pressão na mesma e depois sente-se a falhar, Porque ainda sente-se tem má outra. mãe, sente-se má Má mulher, mulher. sente-se má no trabalho e está exausta. Completamente. Temos mulheres exaustas, é o que eu vejo. Totalmente. E foi isso que me levou então. E a seguir desenvolver. claro, a desenvolver que eu carregava isso tudo. Tu eras uma que mulher não era exausta. meu, completamente. Eu não notava que era exausta porque ainda não estava a permitir sequer que essa exaustão viesse. Eu sempre fui uma mulher muito forte. Então tu sabes como é que nós somos. Nós decidimos, aqui não permito nada e não. Mas quando eu tive o que isto aí, eu descambei. E quando tens este descambar, que é tipo a morte, o início da morte, porque tu tens que morrer para depois de nascer a tua nova versão, eu percebi, ok, eu agora já estou a fazer dano ao meu corpo e isto eu não vou tolerar.
Então eu decidi, eu vou entrar numa viagem e foi aí que eu fui experimentar plantas medicinais. Que é o ayahuasca. Sim, então eu comecei, a primeira planta medicinal que eu experimentei foi cannabis. Eu nunca tinha experimentado cannabis, sabes que na adolescência os miúdos costumam fumar e não sei o quê, eu Certo, nunca mas tinha uma coisa é experimentado. experimentares recreativo numa discoteca, outra coisa é Nunca, fazeres uma viagem, certo, não uma é? viagem. Nunca tinha feito, então foi num São os retiro. psicadélicos, que agora se fala muito. Exatamente. Mas aliás, até me lembro que eu comecei pelo Tantra. Porquê? Foi pelo Calma, Tantra. tantra para mim é sexo tântrico. Não tem nada a ver. Não. É uma, certo, mas Também também não uma deve ser mau. filosofia. Não, Tantra é uma filosofia de conexão com a energia vital, a tua sagrada energia vital, que é a energia de onde todos nós vimos. Nós todos vimos de um orgasmo. Então todos nós vimos dessa sagrada energia vital. E é uma filosofia de vida onde tu tens um respeito gigante por todo o teu corpo e especialmente pelas tuas partes íntimas, que são as partes que se conectam, é o corpo todo, mas tipo, as partes que se conectam com essa energia vital sagrada que existe no mundo. Então, como no meu caso foi útero, o Tantra tu tinhas essa parte adormecida. tinha esta parte completamente adormecida e cheia de trauma, carregada de trauma. Doente. Adoecida. E eu quando comecei a estudar o útero, isso levou-me ao Tantra. E no Tantra eu tive um terapeuta tântrico que fazia massagem tântrica, etc. Foi extraordinária a experiência, porque eu era muito acelerada e o Tantra é muito lento. O Tantra é um toque tão lento, tão lento, tão Mas lento. tu sentias orgasmos quando recebias essas massagens? Não, eu não tinha. No início, não. Depois comecei a ter mais. Porque essas massagens eram todas só no corpo, sem tocar em partes íntimas. Certo. Eu não te autorizei partes íntimas, mas era muito lento, ou seja, o processo de toque, porque tu sabes que o ser humano pode viver. Aguenta viver sem relacionamentos, mas jamais aguenta viver sem toque. Isto aprendi com a Esther Perel, que ela é a melhor do mundo de relacionamentos. E ela diz sempre: o ser humano pode viver sem tudo, jamais pode viver sem toque. Então, o toque é uma das partes principais para tu te sentires amada. Quando o meu útero manifestou aquele quisto... Mas estavas sem toque? Não, eu tinha toque, mas era normal, não era um toque tão não, por exemplo, eu pôr creme era assim. Estás a ver? Não era uma pessoa de fazer assim. Que giro, eu sou assim. Eu não faço isso. Aham. Pronto, o Tantra ensinou-me a cuidar de mim de forma gentil, meiga, Que carinhosa. giro. Foi lindo. E esse massagista tântrico convidou-me para um retiro. Eu fui a um retiro e eles todos Foi estavam... o teu primeiro retiro? Não, já tinha feito alguns, mas nunca com plantas. E neste retiro eles estavam a utilizar a planta medicinal da cannabis. E havia várias formas, há óleos, sabes que a planta medicinal da cannabis é super recreativa, dá para fazer imensas coisas. É versátil. Tanto que agora os multimilionários estão todos a investir em campos de cannabis, todos. Porque eles querem, porque eles sabem que no futuro as pessoas vão querer experimentar. Ainda ontem me foram apresentar uns exossomas que agora estão super em hype por causa da medicina regenerativa, que tinha precisamente cannabis, mas que em Portugal não é legal. Portanto, eles apresentaram-me 4 exossomos e disseram: doutor, estes 2 não lhe posso apresentar porque em Portugal, de acordo com as nossas guidelines, não dá. Mas noutros países da Europa já se está a fazer imenso. Eu até pensei: caraças, em Portugal somos sempre mais, últimos, é verdade, mais restritos. É Isso está-me mas vai mudar, já está a mudar, porque eu tenho um grande amigo na Infarmed, que ele é o gestor, ele escreveu o livro, é meu aluno também, ele escreveu o livro da Sagrada Cannabis e ele está a dizer que está tudo a mudar, já estamos a abrir, graças a Deus, vamos abrir a mentalidade para podermos começar a abrir. Mas conclusão, para te contar, nesse retiro, quando eu tomo, e nunca tinha 33 anos, nunca tinha experimentado nada, e nesse retiro, quando eu fumo a cannabis, eu tenho um despertar da Kundalini, como eu já estava a fazer o Tantra antes, que era o toque no meu corpo. Estavas mais ligada. Exatamente, e para explicar o que é a Kundalini, é a nossa energia vital, é como se tivesses 2 serpentes a subir em todo o teu, é quase em todos os teus sistemas dentro energéticos do teu corpo. Então, vamos chamar de chakras? Chakras. Pode ser chakras, pode ser sistemas energéticos, exato. Mas tu sentes mesmo uma vibração do outro mundo. E eu tive 10 horas em orgasmos, sem parar. Mas orgasmos em todo lado. Foi a primeira vez que eu descobri que nós não temos só orgasmos aqui, nós temos orgasmos em todo lado. E foi aí que eu senti aquilo que eu chamo o nosso campo toroidal. O campo toroidal é isso eu não sei o que é também. Pronto, é o campo eletromagnético. Okay. É o campo estás a ver aquela imagem, certo? Exatamente, que vai e vem e tudo o que nós tu somos emanas, luz. Que nós somos luz. Que às vezes temos luzinhas, às vezes temos luz, dependendo da nossa frequência. E também temos densidade. Nós também temos muita densidade. Por exemplo, tu sempre que julgas alguém, esse julgamento vai voltar a ti. Sempre. Sempre. Por isso é que tu vais ver no despertar de consciência, tu vais ver que tudo o que tu julgavas as pessoas antigamente, agora o universo vai te trazer de volta. Porque é sempre, ou sempre que tu dás amor a alguém, esse amor volta.
campo toroidal mostra-te que tudo o que tu colocas volta para ti. Tudo o que tu colocas volta para ti. Porque ele tem o formato de um 8, como se fosse um infinito. Ou seja, tudo o que tu colocas na vida vem para ti. Tu colocas bondade, tu colocas serviço, tu colocas coisas boas, essas coisas vão vir para ti. Agora, não é colocares porque precisas de validação. É colocares porque estás na tua autenticidade maior e estás a fazer algo que tu queres fazer. Não, porque há muita gente que vive aí no positivismo tóxico a querer colocar e a querer colocar coisas boas, mas é porque querem ser validadas, porque querem que gostem delas, porque querem ser amadas. Percebes? É completamente diferente. É tudo o que eu coloco genuinamente ao serviço, bom ou mau, volta para mim. Certo. Né? Mas voltando então porque eu adoro nós Divergir. sabes que eu tenho muito Gemini, depois vamos falar sobre isso, e Gemini adora divergir e voltar. Não, e estás a falar com uma pessoa que a minha mente já está aqui, sei lá Já onde. está, mas adoro, mas vamos lá. Então, o que é que eu sinto? Nessa experiência eu comecei a perceber o que era verdadeiramente energia, porque eu sempre ouvi falar de energia, mas eu não percebia o que era energia. Até sentir. É sempre totalmente. Assim. E então eu comecei a ter. Eu tive 3 horas sem parar de rir, a tremer, eu só me ria. Eu parecia uma louca a rir-me assim de tanta felicidade, porque eu só via luz. Luz, foi aí que eu percebi que nós somos feitos de luz. Então, depois, após essa experiência, eu percebi todo o meu universo mudou. Pensaste, quero mais. Digo mais. Exatamente, totalmente. Quero mais e quero começar a perceber mais sobre plantas. Então comecei a estudar as plantas medicinais. Ele deu-te o cannabis e estavas sempre a fumar aquilo ou foi uma toma e deu? Uma toma e foi logo. Entrei logo. Mas também porque eu comecei a dançar, comecei a mover o corpo. Ou seja, a cannabis levou-me a um processo. Ela mostrou-me, tanto que eu faço sempre uma género de oração a dizer: Divina Sagrada Planta Medicinal, mostra-me o teu reino, mostra-me o reino da inteligência superior ou da inteligência maior. Então eu comecei a sentir o meu corpo a mexer, a mover, e eu comecei a sentir, tipo, as minhas mãos eram mais energéticas, tudo era mais energético. Mas não eras tu que controlavas? Nada. Era um flow, era um flow de energia, né? Mas eu percebia que aquilo era a minha energia mais purificada, mais autêntica. Travada por causa do sistema. Por causa do sistema e dos traumas, totalmente. Então, depois disso eu disse, eu tenho que estudar mais sobre plantas, porque eu julgava. Eu tive uma prima que teve na droga. Como se fosse tipo antidrogas, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo o que é droga é tudo o que repetes. Por exemplo, há muita gente a abusar da cannabis, que fuma todos os dias, então isso é uma droga. O que é droga? Droga, se tu bebes álcool todos os dias é uma droga. Se tu comes açúcar todos os dias é uma droga. Aquilo que é droga é aquilo que tu consomes e que és codependente dessa substância. Se não fores codependente dessa substância, não é droga. Droga só é aquilo que é, da forma como eu vejo, é se não há codependência dessa substância. Por exemplo, muita gente diz na área, no mundo dos famosos e não sei o que consomem muito cocaína. É uma droga, porquê? Porque estão constantemente. Todos se fizessem cocaína, tipo, imagina, uma vez de 3 em 3 anos, não ia fazer nada, percebes? Claro que tu se vais fazer uma coisa para fugir, para fugir, eu também tenho para fugir de ti em vez de entrar em ti. Mas eu também acredito que haja. As plantas medicinais não as vamos posicionar na mesma, não é uma alienação de ti, é uma entrada em ti. No teu sistema muito mais elevado, sem dúvida. Agora, há pessoas que abusam das plantas medicinais, então aí eu já considero alienação, em vez de ir para ti. Completamente. Mas aí eu comecei a estudar, porque eu disse, eu até agora julgava tudo o que era cannabis, tudo isso como uma coisa horrível, e naquele momento eu disse, espera aí, isto não é verdade, eu tenho que perceber o que é que realmente aconteceu. Depois fui estudar também mais especificamente a energia da física quântica e percebi que no universo tudo são zeros e uns, e não existe qual é a verdade e qual é a mentira. Se 0 é verdade e 1 é mentira é 0 e verdade é 1, então o que é que eu percebi? Que nós vivemos dentro de um sistema que cria crenças sobre o que é verdade e mentira, porque isso não existe. Então, quando as plantas... Concordo 100%. Mas é que é mesmo, porque tu só é verdade e mentira aquilo que de acordo com a tua crença. Porque para ti pode ser verdade, para mim pode ser mentira, de acordo com aquilo que tu foste treinado para. E eu aprendi isto com a tia Stefania, ela é que explicou, se tudo no universo é zeros e uns e tudo é verdade e todas as pessoas... Eu amo que estejas sempre a dar as referrals para quem dá as coisas, porque eu também gosto de fazer isso. Epá, gosto, sim. Porque eu acho que nós somos um conjunto de várias coisas que aprendemos. Sim, e também tu sabes que nós temos uma grelha de consciência que nada é de ninguém. Tanto que as minhas alunas dizem, Diana, se eu utilizar o teu método, tu podes fazer o que tu quiseres, desde que... Vai ser o dela, porque ela fez o teu curso, fez mais outros cursos e vais chegar a uma conclusão que é
a percepção dela. Dela, exatamente. E acontece-me imenso isso nos meus cursos. Imagina, o lábio, vem aqui um bocadinho da Suécia, o não sei o quê, vem aqui um bocadinho da Valéria, do Brasil, isto aqui vem de Londres, vem do não sei quantos, porque eu acho que nós somos um soma. A faculdade, eu já não me considero médica dentista. Eu sou a minha faculdade, claro, que já é neste momento também física quântica, neurociência, porque uma pessoa vai na vida caminhando em conhecimento, e esse conhecimento é que nos faz, pessoas, humanos. Claro. E tudo pertence a uma grelha de consciência que nós ainda nem sequer percebemos, que é a intuição e a criatividade. Portanto, nada é de ninguém. Tudo é desta fonte e desta grelha de consciência. E mais uma vez, a universidade é um nome que se dá às coisas. Tanto que tu agora, com a inteligência artificial, tu não vais saber nunca do que quem é que vem, porque vai deixar de haver no futuro essa coisa de isto é meu, eu vou escrever, eu vou numerar, eu vou não sei o quê, eu vou registar, isto só pode ser meu. Tanto. Ainda ontem, nada a ver, mas vais-te rir. O meu pai disse assim: ó filha, lá em Figueirotas, que nós temos uma quinta em Figueiró, há umas tasquinhas espetaculares, pá, mas ninguém sabe. Eu meto 100 mil euros que eu ponho aqui no cloud, que é agora a que eu mais uso. E elas sabem. Pá, e tu vais ter aqui as tascas que tu achas que são só tuas. Filha, a tasca da Sila, impossível essa inteligência saber. Eu disse: diz-me por favor as melhores tascas em Figueiró. Disse, imagina, as 6 primeiras, o meu pai disse que eram as 6 que ele jamais diria. Ele assim, como é que isso está na IA? E eu, pai, está tudo na IA. Está tudo na IA. Esquece isso, o mundo já não é o que a gente achava. Mas enfim, bora voltar aqui à cena. Ao percurso, então. Mas isto está a ser incrível, porque estamos a ir buscar em cada uma delas a sabedoria máxima. Lindo. Então, depois fui à ayahuasca, disse assim, não, eu quero experimentar uma planta... Algo mais forte. Eu queria experimentar a energia que se chama a energia da mãe. A ayahuasca são 2 plantas feitas pelos indígenas no Peru, onde eles juntam 2 frequências que te dão quase como uma energia muito maternal. E maternal, tanto para te dar na cabeça das coisas que tu não estás a fazer bem, como maternal para te dar muito amor. Então, o que é que eu, em ayahuasca, imagina, só para teres uma ideia, eu não gostava dos meus pés, nunca gostei dos meus pés. A primeira coisa como ela toma a planta, que a minha consciência, porque tu tomas a planta começaste e a planta leva-te a tua consciência. Comecei a ver os pés mais limpos do mundo e a amá-los durante 3 horas. Ela fez mamar os meus pés durante 3 horas. Ela disse, se queres aprender a consciência maior, tens que aprender a amar-te. E tens que aprender a amar as partes de ti que não gostas e que rejeitas. Porque eu rejeitava, eu até tapava os meus pés. E agora adoro os meus pés, amo os meus pés. E eles continuam a ser feios e tortos, mas eu amo-os. Desde que fizeste ayahuasca. Foi a maior transformação. Eu tive 72 horas em processo, mas aquelas 3 horas foram as mais importantes. E tomas uma vez também, mais uma vez, a minha mesma questão, ou o xamã eu fiz com o xamã privado. Portanto, eu quis fazer tudo privado. E na altura, eu tomei, durante 3 dias, eu fiz 3 tomas. Então era uma toma, vomitei muito, sofri muito até vomitar, porque depois leva-te. Chorei muito, fartei-me de chorar, descobri que tinha tido um abuso em criança que não sabia, que estava completamente anulado, coisas assim que tu pensas que não sabes. Eu dizia que era a criança mais feliz do mundo, sempre disse, eu fui a criança mais feliz do mundo. Andei no melhor infantário do Porto, eu tinha amigos incríveis, eu achava, porque o que é que a minha consciência fez? Eu só gravo o bom, gravo o bom. Só me lembro do mal. Exatamente, não lembro do mal. Mas continuando, depois eu conheci os cogumelos. Mas eu tenho uma dúvida. Sim. Isso, como são plantas medicinais, como é que sabes que esse abuso é verdade e não é alucinação? Então, muito importante. Porque eu acho que é uma pergunta pertinente, não é? É muito pertinente e temos de ter muito cuidado mesmo, porque assim, eu vejo muitas pessoas a fazerem plantas medicinais de forma irresponsável. As plantas medicinais nunca te vão curar se tu não fizeres o trabalho terapêutico de trauma que tens instalado em todo o teu ser, em toda a tua mente, em todo o teu sistema nervoso, em toda a tua programação. As plantas medicinais, elas vão te despertar para partes de ti que tu não sabias e que estavam escondidas e que tu não tinhas consciência. E isto depois tem os 9 níveis de consciência, até que também explica o Joe Dispenza e vários mentores, e eu também ensino aos meus alunos os 9 níveis de consciência, e ela desperta-te para níveis de consciência mais elevados. É quase como tu olhares, de saís para fora de ti, olhares para ti e dizes assim, eu estou a ver a história toda da Joana, da tua vida, com porque é que tu tens um determinado comportamento no relacionamento amoroso, um determinado comportamento na tua empresa, do que quer que seja, tu começas a ver o que é que está por trás dos comportamentos que tu tens no dia-a-dia, porque é que tu às vezes acordas e não tens sequer vontade de viver. Eu tenho muita gente que chega a mim, que dá-lhe assim uma depressão gigante e que diz, eu de um dia para o outro deixei de ter vontade de viver. Como é que uma pessoa que era tão feliz
Do um dia nada? para o outro, do nada, deixa de ter vontade de viver. Porquê? Porque estava dentro de uma história cheia de histórias mentira. Então aquilo sai fora da caixa, por isso é que eu queria fora da box, que é sais fora da caixa e vês o que é que está dentro da caixa, efetivamente. Mas ela não te cura. Ou seja, depois tu voltas para a 3D, porque voltas a descer à dimensão onde tu acordas todos os dias, que é esta densidade, onde tu vives, onde tens os teus pais, os teus onde vais ao restaurante. vais ao restaurante, onde fazes tudo, e aí voltas a entrar no teu. Só que tu já sabes melhor. E sabes qual é o problema? É que depois de saberes melhor é muito mais difícil. Porque se tu já sabes melhor, porque é que não fazes melhor? Estás a perceber? E aí é que as plantas são incríveis. É uma ferramenta de autoconhecimento. Ponto. Acabou. Exatamente. Para não ficar lá. Saber melhor, reconhecer. Totalmente. E escolher como é que queres que seja melhor. Exatamente, completamente. Eu, por exemplo, fiz uma que foi com um sapo que se chama Bufalvaris e essa foi tão agressiva para o meu sistema nervoso. Não, foi. O sapo liberta uma secreção, os xamãs metem a secar ao sol essa secreção e tu inalas essa secreção num vidro. Mas em Portugal? Só fumas. Sim, quer dizer, não, supostamente só fazes lá fora, no México. O sapo podes fazer em vários sítios. Mas o sapo não é um sapo português? Não, é um sapo. Não. É um sapinho. Não, o bufo acho que é da região, da zona, é da América Central. O bufo é encontrado na América Central. Não, mas tu acho que é só mesmo na América Central. O sapo vem no avião. Estou a imaginar o sapo a voltar para cá. Eu fiz com um xamã. Mas o que eu quero te dizer é que mais importante que eu gostava mesmo de trazer às pessoas, porque acho que é mesmo lindo as pessoas perceberem isto, que é a experiência do sapo traumatizou-me muito, porque o meu sistema nervoso não estava preparado para ter aquela experiência. Então eu tive que abrir outra caixa de Pandora. Eu costumo dizer, tu quando abres a caixa de Pandora, também abres a caixa do Pandémio. Pandemia. Então tu vês qual é a Pandora, vês o espectro da tua vida e depois vês o espectro do trauma todo que carregas. Então, o que é que eu vi? O bufo dizem que te leva a Deus, leva-te a sentir o que é viver a frequência de que nós chamamos Deus, ou universo, ou inteligência superior, o que quer que queiras chamar. E eu senti realmente o que era ser, eu senti o que é ser amor incondicional máximo. E quando depois tu voltas à 3D, tu dizes, meu Deus, que horror, como é que eu vou viver uma vida agora no meio de uma sociedade em que toda a gente vive em dor? Tu estás lá no amor, não é? Durante as horas em que estás em efeito da planta. O bufo é só 15 minutos. O bufo é só 15 minutos, imagina. Okay. É uma coisa muito rápida. São 15 minutos muito gostosos. O quê? Não é gostosos, é... Explosão de amor. Explosão transcendente. E não é, no meu caso não foi só de amor, foi de medo. Porque eu percebi que eu vivo a léguas dessa... E depois eu não queria voltar. Pronto, mas como depois é que tu queres voltar? Tomas mais o sapo? Não, é sapo de manhã, está no pequeno almoço. Não, porque eu passei pelo meu maior medo. Sabes qual é o meu maior medo? É a insanidade. Eu fiquei insana. Esse é o meu maior medo. E como eu fiquei insana, porque eu fiquei completamente desequilibrada, eu não sabia quem era, onde é que estava, o que é que fazia, deixei de conectar-me comigo. Então eu tive uma morte do meu ego, chama-se a morte ao ego, o bufo. Porquê? Porque eu tive a morte do meu ego, da identificação que eu tinha de quem é a Diana Veloso. Quem é a Diana Veloso? Como é que eu pago as contas? Como é que eu vivo no dia a dia? E eu pensei, se eu ficar insana, eu nunca vou poder prover. Se eu não puder prover, quem é que eu sou? Eu achava que não sou ninguém. Mas és tudo. Não é? A conclusão é nada, porque o universo é tudo nada no meio de... Tipo, sabes, 96% do universo é matéria escura, é nada. Pois o resto é que é luz e matéria... O nosso ego é que nos vê tudo. O nosso ego é que nos faz ver tudo. Então foi muito, muito lindo, foi muito doloroso ao mesmo tempo, porque eu tive que renascer para conhecer esta Diana que não tem necessidade de prover. Porque a minha maior necessidade era prover para tudo. Foi assim que eu aprendi que tinha valor. Mas continuas com isso ou isso está cada vez melhor? Não, graças a Deus já consegui curar, mas tive 3 anos de insónias, percebes? Eu passei por porque depois, quando tu vais dormir, tu vais para o mundo, quando tu dormes, tu vais para o mundo quântico, não é? Cedes ao mundo quântico, e eu não consegui ir porque eu tinha medo. Ai meu Deus, e se eu for e fico lá presa e depois já não consigo voltar, que foi essa a sensação que eu tive, por isso é que eu te disse que esta experiência foi altamente traumatizante, mas... para tu perceberes, todo o teu trauma leva-te ao maior despertar de consciência. Porquê? Porque também foi aquela que despertou todos os meus dons. Imagina, a maior parte dos meus dons... Isso foi quando? Tudo, de todas as plantas que eu fiz, não foi só uma. Cada vez que tu vais fazer uma experiência num retiro ou num processo, tu fazes um processo que despertas mais. Ou seja, nós somos camadas de consciência e tu vais, cada vez que experiencias, tu já estás a experienciar isso. Cada vez que tu vais fazer um evento, cada vez que tu vais fazer uma viagem,
Eu quando faço uma viagem, qualquer viagem, eu tenho um despertar de consciência extraordinário. Porquê? Porque eu vou conhecer um sítio novo, eu vou experienciar uma vida nova, eu vou E experienciar... sobretudo somos sozinhas, não Ou é? um acidente, como o teu caso, por exemplo, é um despertar de consciência gigante. Estás a perceber? Porque Vemos coisas que não víamos. nunca víamos antes e Acedemos agora vemos informações tudo. que não têm nada a ver. A morte é o maior despertar quando estás perto. E eu, nessa experiência do bufo, pensei que ia morrer. Pensei que a minha cabeça ia arrebentar. Portanto, quando tu te aproximas de qualquer situação que seja próxima da morte, tu percebes o que é a vida, ou tu realmente começas a dar valor à vida. Até lá, muita gente vive em piloto automático e nem sequer dá valor à vida. Tu trabalhas, Di, com as plantas ou não? Ou seja, porque eu acho que há muita gente curiosa para este tema, mas Sim. eu acho que é um tema muito sensível e tem que ser Sim. com um terapeuta. Não acredito que Não, possa ser nunca sozinho. pode ser sozinho. Nem acredito que deva ser sem uma guideline. Sim. Não recomendo mesmo trabalho sozinho. Eu posso recomendar às pessoas, se as pessoas quiserem podem vir. Eu própria não faço esse trabalho, mas recomendo e sei sítios onde as pessoas podem fazer seguro. Só que, é assim, como sabes, não podemos... Fazer isso isolado. Exatamente, Tem que ser tudo Não, integrado. tudo bem integrado. A pessoa tem que fazer terapia, tem que fazer preparação. Eu faço a preparação, isso eu faço tudo. O pré e o pós eu faço isso tudo. Mas tu já não estás, pelo que eu percebo, Não, também, já não estou a fazer... já não estás com pessoas assim. Só nas minhas terapias premium, e tenho uma equipa, mas também tenho uma equipa preparada para poder ajudar as pessoas. Portanto, quando eu digo eu e a minha equipa fazemos o acompanhamento das terapia pessoas. de grupo, terapias Sim, individuais. não, terapias individuais. Eu tenho tudo. Tenho grupo, tenho individuais, tenho tudo o que as pessoas precisam. Ou seja, a primeira coisa que faço quando alguém chega a mim é eu vou estudar o que é que a pessoa precisa. Ponto. Porque se eu não for estudar personalizadamente a pessoa vai estar a comprar mais um curso, e a maior parte das pessoas compram cursos nem terminam, começam terapias nem acabam. Tu tens que estudar a pessoa no todo. Eu olho para a pessoa, eu não vejo um ser físico. Eu estou a olhar para ti, eu não vejo a Joana só física. Eu vejo a Joana física, vejo a Joana espiritual, vejo a Joana num campo eletromagnético. Eu percebo que tu não és só isto que parece que tu és muito mais do que isso. Então eu começo a perceber, eu começo a estudar a pessoa e a perceber o que é que esta pessoa está a carregar, que não é para ela carregar. E faz e o que um é que plano. ela quer. Faço um plano, fazemos um plano. Tenho centenas de testemunhos, as pessoas têm transformações incríveis. É muito lindo. Diana, muito obrigada pela partilha e acho que vamos deixar aqui muita gente curiosa. Eu própria, que nunca tive uma experiência de plantas medicinais, já só quero beber sapo. Por isso, nem é beber, mas não interessa. É fumar. Beber É fumar beber sapo. ayahuasca. Beber Então, ayahuasca. quero beber ayahuasca e fumar uma sapa da próxima em vez de água. Cheers. Cheers. Obrigada, querida. Obrigada, meu amor. Oi.